consciência. O mais importante, Rubens, é quando a sociedade começa a criar a conscientização, de estar consciente de que é preciso mudar, de que é preciso fazer alguma coisa em prol de uma causa. Posso até citar você e aos ouvintes do seu programa, de que quando nós começamos o movimento ecológico no Brasil, quando se começou, havia algum questionamento, e as pessoas perguntavam: o que é isso? Isso se come? Né? Na verdade, as pessoas não entendiam muito bem o que significava ecologia, não entendiam muito bem o que representaria isso para a sociedade, para o mundo. Mas hoje já se percebe de que a própria criança já está fazendo ecologia com muita sabedoria, está preservando o meio ambiente, tem consciência de que não deve destruir a árvore, tem consciência de que não deve poluir o rio, tem consciência de que não deve matar os pássaros, porque houve uma conscientização. E com relação à criança, com relação à prevenção às drogas, nós só temos um sucesso a alcançar se criarmos essa consciência coletiva de que nós podemos disseminar, acabar com esse mal na raiz. Realmente é através da prevenção, é da educação, é da formação nos lares, quando os pais tiverem consciência de que ele precisa ser amigo do seu filho, quando a mãe ter consciência de que ela é a grande responsável pela formação do seu filho, de que ela precisa ser amigo do seu filho, de que o pai tem que ser amigo de verdade, não pode ser um patrão, não pode ser um chefe, ele tem que ser amigo. Existe um adágio popular que diz, que sempre usamos como slogan até, seja pai do seu filho antes que o traficante o adote. Para que nós possamos impedir que os nossos filhos sejam vítimas dos traficantes que estão em cada esquina, dos passadores de drogas que estão nas escolas ou em qualquer lugar, nós precisamos criar esta consciência na criança desde cedo, através da educação, através do diálogo e, acima de tudo, como colocou aqui o Dr. Luiz Neri, a formação de valores éticos e espirituais. O que se percebe, Rubens, é de que alguns anos atrás, e ainda a coisa caminha nessa direção, existia um distanciamento das famílias no sentido religioso. Claro que essa cidade aqui de Braços do Norte, por ser uma cidade provinciana do interior, ainda não tem esses grandes problemas. Mas nas grandes cidades se percebe de que o jovem está distanciado da igreja, se percebe que o jovem está distanciado dos valores éticos e espirituais, se percebe de que os pais também não estão preocupados com isso e que o pai trabalha fora, a mãe trabalha fora, o pai tem que buscar a comida para a família e esquece do seu papel principal de ser o sacerdote, de ser o amigo, de conversar, de perceber no momento em que o filho está chegando diferente em casa, com seus olhos avermelhados, diferente, apático, é no momento em que o adolescente começa a usar a primeira droga, ou seja, a cola de sapateiro, ou seja, o primeiro cigarro de maconha. Então começa a ter a primeira influência do passador da droga. Então, o diálogo na família é fundamental. É preciso acreditar, é preciso sim, Rubens, de que as coisas possam acontecer também a nível governamental. Mas eu só acredito realmente num trabalho eficaz quando a comunidade, a exemplo de que vocês estão fazendo hoje aqui, tenha consciência de que é preciso fazer. Eu não acredito muito na ação do poder público, porque ele é omisso às vezes ele peca em muitos fatores, não especificamente naqueles que estão desenvolvendo o trabalho, mas a nível daqueles que realmente deveriam ter o compromisso de investir nos trabalhos sociais. Sabemos da boa intenção das diversas prefeituras, diversos governos, até mesmo a nível federal, mas na prática você pode perguntar isso para o Dr. Luiz Neri, ele sabe quanto é difícil trabalhar com a criança, com o menor, sem dinheiro. Sem dinheiro não se faz nada. É preciso que também o empresário dê a sua participação, que o empresário cumpra com o seu compromisso no pagamento dos seus impostos.
É preciso que o empresário também dê a sua contribuição, dizendo, olha, nós queremos dar a nossa contribuição, investindo, dando uma ajuda ao conselho da criança, ao conselho do menor, do adolescente. É preciso que o empresário diga também àqueles que estão trabalhando com os menores, na recuperação de drogados, olha, está aqui a nossa contribuição, vamos ajudar vocês nessa causa. A partir desse momento é que nós teremos uma solução de fato. Quando toda a sociedade, num todo, participa, nesse sentido que eu acho que nós teremos um trabalho mais profícuo. Quando a criança, conforme o senhor colocou, se afasta, começa a se afastar dos valores éticos, aí não é chegada a hora de se desenvolver um trabalho de conscientização aos pais, ou seja, aos adultos? Perfeitamente, e essa tem sido realmente a nossa grande preocupação, porque o mais difícil para trabalhar, Rubens, nesse momento, é exatamente os pais, porque eles, na verdade, entram em choque, em conflito, porque percebe que o filho está indo para o caminho das drogas. Mas normalmente o pai é sempre o último a saber. E nesse momento, ao invés de ele procurar alguém que possa orientar, um psicólogo, alguém que tenha um trabalho nesse sentido, ele às vezes toma algumas atitudes abruptas, como por exemplo dizendo, olha, maconheiro na minha casa eu não quero, filho drogado na minha casa eu não quero, porque eu sou de família honesta, é uma vergonha para o meu lar, e às vezes toma posições radicais que não vai ajudar em nada. Se você pai, se você mãe, por acaso tiver um filho na sua casa, ou se por uma infelicidade um dia acontecer, não dramatize. Você deve chamar o seu filho, conversar com ele, procurar alguém que tenha algum conhecimento nessa área. Você procure se orientar, você procure também, como colocou o Rubens, se aproximar desses valores éticos, espirituais, porque eles te darão também força e estrutura para você enfrentar isso com realidade. Deixa eu ouvir um pouquinho o professor Euclides Magno. E até perguntaria o seguinte, o vereador, né, pelo menos deixou claro de que não acredita muito nas ações governamentais voltadas para a criança. O senhor acredita nas ações de governo voltadas para o bem-estar das crianças? Eu acredito que as coisas acontecerão quando todos estiverem comprometidos. E principalmente a comunidade, que tem os seus problemas próximos, é que deve agir. Não quer dizer que isso deva até estar dissociado de todo o envolvimento maior. Tá? Agora, a comunidade será a grande propulsora de toda uma mudança educacional, de formação, de reestruturação, um trabalho todo dentro desta concepção de educação que o Dr. Luiz Neri colocou muito bem. Essa educação integral, não uma educação dissociada. Nós falamos de uma educação integral. Eu acredito que ela deverá, e quem tem o maior poder é exatamente o povo. O povo é que hoje tem a grande força na mão. Gostaria de ouvir também sobre a mesma questão o Dr. Luiz Neri Pacheco dos Reis, como promotor público aposentado, faço a mesma pergunta. O senhor acredita nas ações governamentais voltadas para as crianças? Olha, por onde eu tenho passado, e especificamente no meu estado de Santa Catarina, eu não tenho visto, e quando eu falo em termos de governo, eu não falo em termos de nenhum partido, porque eu não tenho nenhum partido, eu sou apartidário. Muito embora eu exerça um cargo público como uma assessoria eu faço nessa área, mas eu não tenho nenhuma ligação com nenhum partido político. Para mim todos têm máximo respeito desde que cumpram os seus objetivos sociais. Agora, eu quero dizer o seguinte, em Santa Catarina, eu não conheço, e isso está no jornal DC de hoje, agora me esqueço a página, um juiz, Dr. Heraldo Viviani, está fazendo sérias críticas ao governador do estado de Santa Catarina porque não existe um projeto, um programa na área de tratamento de menores drogados, alcoolizados ou viciados em alguma droga. O nosso estado de Santa Catarina não tem nenhum projeto, não investe nessa área e nós temos tido grandes dificuldades. Tanto neste governo quanto nos governos passados nós temos tido grandes dificuldades. Tenho encontrado sim alguns prefeitos municipais idealistas e que procuram investir na área social. Este é o maior investimento que um prefeito pode fazer. Nós temos aquela consciência aí de que o bom prefeito é aquele que faz grandes obras.
Não, o grande prefeito é aquele que investe no seu povo, porque ele só vai ter um grande município, uma grande cidade, quando ele tiver um grande povo. Se ele fizer uma grande obra e aquele povo não for educado, essa obra será destruída por aquele povo. Agora, se ele for consciente, se ele tiver capacidade de entender, este é o maior investimento que um prefeito pode fazer. Nós temos aquela consciência aí de que o bom prefeito é aquele que faz grandes obras. Não, o grande prefeito é aquele que investe no seu povo, porque ele só vai ter um grande município, uma grande cidade, quando ele tiver um grande povo. Se ele fizer uma grande obra e aquele povo não for educado, essa obra será destruída por aquele povo. Agora, se ele for consciente, se ele tiver capacidade de entender que o primeiro é o povo e tiver um povo educado, um povo consciente, ele vai ter um grande município, mesmo que não seja agora, que seja daqui a alguns anos. Eu tenho visto, como eu estava dizendo, alguns prefeitos preocupados com esta área e que têm procurado investir na formação do ser humano ou na formação do cidadão. Agora lá em Criciúma surgiu uma grande ideia e eu gostaria de trazer essa ideia para cá, se é que vocês ainda não conhecem. Um grande jornalista, um eminente homem ligado à área de comunicação, o Adelor Lessa, que vocês já devem conhecer por tantos programas que faz, tanto na televisão como escreve no Jornal da Manhã, onde ele dirige, e também tem um programa muito famoso na Rádio Eldorado, lançou uma ideia agora no Dia da Criança que eu achei uma ideia extraordinária. Vocês sabem que muitos municípios, muitos estados e a própria federação têm muitos impostos atrasados. Pessoas que não pagam imposto ou por omissão ou por relaxamento ou porque não querem pagar, ou alguns porque não têm como pagar às vezes. Então ele lançou uma ideia que todo imposto atrasado seja feita uma campanha para que 20% do imposto atrasado arrecadado ou pago seja destinado para programas sociais de educação pelo trabalho, ou seja, programas para crianças e adolescentes. Porque o nosso grande problema hoje é a falta de recursos. O município de Criciúma tem feito grandes projetos encaminhado para o Estado, encaminhado para o governo federal e não tem recebido recursos para investir nesta área. Um grande problema que as prefeituras também encontram, e isso nós encontramos em Criciúma, que estamos procurando superar agora, é que o governo federal, prestem atenção, eu quero falar agora para todos os municípios da nossa região, porque isso é um assunto muito importante e eu sei que esta rádio tem uma cobertura muito grande nos 20 municípios aqui da nossa região. Em determinado momento, obrigar que a criança comece a trabalhar para ajudar na renda familiar. As pessoas começam a trabalhar muito cedo. Às vezes, como acontece, nós temos inclusive recebido reclamações aqui em Braço do Norte, de pessoas que deixam até de ir para a escola para trabalhar, né? Ou na roça, ou numa fábrica, enfim, para ajudar a família, para ajudar na renda familiar. Deixam de estudar, deixam de brincar exatamente para poder trabalhar. Eu gostaria que cada um falasse sobre isso. Sem dúvida nenhuma que é um comportamento errado, porque a criança, ela perde a sua infância, ela perde muita coisa que vai ser útil, evidentemente, na sua vida adulta. Eu gostaria que cada um falasse sobre isso, vai a orientação até que se faça. Eu começaria então com o Dr. Luiz Nery, para que ele desenvolva, né, o seu pensamento em torno desta questão. Bom, Luiz Nery, ouvimos o professor Euclides Magri, convém ressaltar que já foi também meu professor na Escola Técnica da SATIC em Criciúma, grande professor, e agora trabalhando em SESI como diretor do Senai, Senai, desenvolvendo um profícuo trabalho. Ouvimos também as doutoras que deram realmente opiniões valiosas e até passando as suas experiências profissionais. E eu quero falar agora diretamente com o pai que está ouvindo em casa. O pai agricultor, o pai que ganha um salário mínimo, o pai que tem dificuldade realmente de manter a sua família. E eu acho que é nesse sentido que o Rubens fez esse questionamento. E que, na verdade, ele gostaria de dar o melhor para o seu filho, mas não tem como fazê-lo. Eu gostaria de dizer ao senhor, gostaria de dizer à senhora, que está ouvindo nesse momento, de que a maior herança que você poderia deixar ao seu filho é a educação.
Eu sei que todo esforço é empreendido, mas às vezes ele é deficitário, às vezes não é o suficiente, mas eu aconselharia você se esforçar um pouco mais e não deixar de forma alguma que seu filho ficasse fora da escola. Se você deixar que o seu filho fique fora da escola, você estará fazendo realmente acontecer o que é mais ruim para o seu filho. E nenhum pai quer o pior para o seu filho. Nenhuma mãe quer o pior para o seu filho. Nós sabemos que para o sucesso profissional do seu filho, para o sucesso como pessoa, como cidadão, como pessoa capaz até mesmo de ter o espírito crítico para saber o que é bom, o que é ruim, até mesmo para saber entender o que a vida lhe proporciona de melhor, e para saber o sentido real da vida, é necessário que ele tenha o mínimo de questionamento. E se ele não tiver a educação, se ele não tiver o básico, pelo menos na formação cultural, nós teremos mais uma pessoa, mais um jovem, massa de manobra nesse país. E não é isso que nós queremos. O próprio governo, o próprio presidente da República está preocupado com o trabalho escravo nesse país. E há muitas pessoas realmente que usam as pessoas que não têm uma qualificação profissional, que não têm um nível cultural muito bom, como, na verdade, num trabalho escravo. E se o seu filho, na verdade, não tiver essa experiência e não passar pela escola, você estará deixando de dar ao seu filho aquilo que ele mais merece, que é um futuro realmente glorioso, um futuro onde ele possa escolher a sua profissão, onde ele possa se realizar como pessoa, como cidadão. Nunca deixe o seu filho fora da escola, seja qual for a crise, recorra aos recursos que você tem perto de você, mas jamais deixe a criança fora da escola, para que você não possa no futuro ouvir do seu filho dizer: olha, pai ou mãe, a única coisa que eu gostaria de ter tido na minha vida era a oportunidade de estudar, e isso eu não pude porque eu tive que ajudar na minha casa. Isso é triste. Sabemos que algumas situações, melhor dizendo, às vezes levam a isso, mas você tem que evitar. Faça o esforço e não permita que seu filho fique ocioso dentro de casa. Já dizia um pensador que a mente vazia, que é a ociosidade, mente vazia é a oficina do diabo. É previsto a esse filho quando você deixa ele ocioso. No momento que você impele que ele e permita que ele estude da forma, dar todo o apoio estrutural, emocional, psicológico, para termos a transformação. Euclides Magni, da mesma maneira, os nossos agradecimentos por o senhor ter atendido o nosso convite. Agradecimentos ao vereador de Criciúma, Eliseu de Souza, diretor do Desafio Jovem, é também membro do Conselho de Entorpecentes, Municipal de Entorpecentes de Criciúma. Da mesma maneira, os nossos agradecimentos, o Verde Vale se colocando à inteira disposição. Rubens, eu quero agradecer a você. Nós acabamos ainda pegando aqui, as pessoas transitam.